Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Vou aproveitar a onda do Netflix aí que tá passando uma série que eu achei fantástica e fazer um pouco de propaganda então para Netflix aí. O nome o nome da série se chama O Gambito da Dama em português, The Queen's Gambit em inglês. É, é uma série sobre uma menina que joga xadrez. É sensacional. Você não precisa saber jogar xadrez para gostar do filme. É realmente um ritmo bacana. É muito bom o filme. A série, desculpa. Assistam porque realmente vale a pena. E nesse espírito eu pensei, bom, eu vou, como o canal é O Generalista, né, e a gente fala sobre tudo um pouco, vou contar algumas coisas para vocês, aí eu vou dividir o vídeo na primeira parte, então, em mostrar um pouco do que é o jogo de xadrez, para quem não conhece, né. Para quem conhece, de repente dá aquela motivação de voltar a jogar, se você não estiver jogando. Hoje em dia você tem no teu celular aplicativos para jogar xadrez com pessoas no mundo, ou mesmo contra o computador. É super fácil e é uma coisa que de repente nesses tempos de pandemia você pode desenferrujar um pouco o cérebro em vez de ficar só no celular vendo outras coisas e, bom, para quem gosta, né? E de repente, se você gostar do vídeo e se interessar em jogar xadrez, porra, é uma super opção. Eu acho um jogo fascinante. Meu pai era fascinado por xadrez e participava de campeonatos brasileiros quando tinha oportunidade, né? Ele jogava xadrez desde jovem, assim, então ele sempre gostou muito e nos incentivou a jogar também. Bom, então essa é a primeira parte, eu vou mostrar um pouco de como é o jogo, as peças e tal, os movimentos básicos. E a segunda parte eu vou contar uma historinha relacionada ao xadrez que é bem interessante também, tá bom? Então vamos lá, primeira parte, eu vou mostrar aqui para vocês um tabuleiro de xadrez, tá? Então, para quem não conhece, o tabuleiro de xadrez ele é um jogo de tabuleiro dividido em 64 casas. Essas casas são divididas em casas brancas e pretas. E você aí vai ter algumas peças que têm movimentos distintos. Então, as brancas são aqui as peças brancas, sempre lembrando que a posição correta do tabuleiro de xadrez é sempre você ter a casa branca do teu lado direito, tá? Então um dos cantos ou os dois cantos do tabuleiro tem que estar sempre do lado direito do jogador. Então quem vai jogar aqui na minha frente vai estar com a casa branca do lado direito. Então essa é a posição correta. E aí você tem as peças. Vou dizer para vocês então as peças menores aqui que vocês estão vendo são os peões, tá? Então isso aí, o jogo é derivado de jogos indianos, etc., chineses, onde o jogo foi inventado. E então os peões representam a infantaria do rei, do imperador, enfim, do líder da época. Então você tem 8 peões, cada um tem 8 peões, e aí atrás você tem duas torres, né? As torres representam então as fortalezas. Você tem cavalos, tá? Você tem bispos. Então você tem dois de cada, duas torres, dois cavalos, dois bispos. E aí você tem uma dama e um rei, tá?
como é que você vai colocar as peças no tabuleiro. Então você tem que sempre lembrar primeiro do canto branco na tua direita, e o rei e a rainha, que são, vamos dizer assim, as peças mais difíceis de você colocar no tabuleiro se você está começando. O rei sempre vai estar na casa da cor dele, no centro. Então, se eu tenho um rei, se eu estou jogando com as peças brancas, o rei sempre vai estar na casa central branca. E a rainha sempre vai estar na casa central do lado contrário. Tá? Aqui eu não vou ensinar vocês a tática, estratégia de xadrez. É só para mostrar os movimentos básicos, como as peças se chamam. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem voltar ao vídeo, etc. Então, os peões, eles se movimentam somente para frente. Então você vai começar uma partida de xadrez, você inicia com um movimento de uma casa ou duas casas. Então, no primeiro movimento, no movimento original do peão, ele pode se mover até duas casas, tá? Não necessariamente, ele pode se mexer uma só se quiser. Mas a partir do primeiro movimento que o peão, que cada peão faz, ele vai poder só andar uma casa. Como eu disse, no primeiro movimento ele pode mover duas, tá? Você vai ter situações, então, por exemplo, em que, só uma situação aqui, que as brancas começam com o peão da dama e as pretas jogam o peão do rei. Então eles estão em diagonal aqui, tá? Você está vendo que está em diagonal. O peão, a forma dele atacar é justamente essa, então ele come na diagonal, ok? Ele não ataca na frente, nem de lado, nem para trás. Ele ataca sempre para frente e ele só come a outra peça, ou ataca a outra peça só na sua diagonal, subjacente. Então, nesse caso, como cada um joga uma vez, alternadamente, eu poderia comer o peão negro. Bom, então esse é o movimento do peão. Vamos começar com a torre em seguida. A torre, ela anda somente em linhas retas pelo tabuleiro. E aí ela não tem um número limitado de movimentos. Então ela pode ir para frente, para trás, ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Tanto faz. Tá? Mas é sempre assim, movimentos em linha reta. Ela pode andar uma casa, ela pode andar duas, ela pode vir até o final do tabuleiro, não tem problema nenhum. Então a torre, na hora que ela for atacar, ela ataca em linha reta. Ok? As duas. O cavalo. O cavalo tem um movimento que eu acho o mais bonito do xadrez. Ele é um movimento em L. Então ele salta, é a única peça que pode saltar por cima das outras. Então, a partir da posição original do cavalo, você vai contar uma casa, duas, três, e você escolhe se você quer ir para a direita ou para a esquerda. Então, casa original, duas, três, esquerdo, direito. E faz o movimento do L, ok? Então aqui, por exemplo, quando o cavalo ocupa uma das casas centrais, você vai ter várias opções. E obviamente, uma curiosidade, né, você vai perceber, se o teu cavalo está em uma casa branca, obrigatoriamente ele tem que terminar o movimento dele numa casa preta. Não tem como você estar numa branca e terminar numa branca. Você fez algum movimento errado. Mesma coisa, casas pretas. Se ele está numa casa preta e termina o movimento numa preta, tá errado. Ele tem que terminar o movimento numa casa branca, tá? E como eu falei, ele pode saltar por outras peças. Então o movimento do cavalo o ataque dele é em L. Então se você tiver uma peça adversária no final do movimento dele, você pode atacar. Ok? Você pode comer a peça.
Bispos. Você tem dois bispos, né? Dois bispos brancos, mas a gente fala que esse bispo aqui do lado da rainha, o bispo da rainha, nesse caso aqui ele vai andar só na diagonal, o bispo só anda na diagonal, mas ele só vai andar na diagonal das casas brancas. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui esteja aberto, eu consigo sair. Se não tiver aberto, ele não pode pular com o cavalo. Então ele vai fazer diagonal, 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 mas só nas casas brancas. A mesma situação acontece para o bispo branco, que ocupa originalmente a casa preta. Ele também, ele não pode saltar, ele vai ter que ter uma abertura para poder sair. E aí, esse bispo branco, que originalmente estava numa casa preta, vai andar na diagonal preta, tá? Então, a mesma coisa. Se eu tiver uma peça que esteja no final do movimento ou no meio do movimento e eu queira atacar essa peça, na diagonal, eu posso atacá-la com um bispo, por exemplo. Certo? Então passamos torre, cavalo, bispo. Agora vamos às duas principais peças do jogo. Também por causa de valor, as peças do xadrez têm valor, mas eu não quero entrar em tanto detalhe. Você tem o rei, né? Que o objetivo do jogo, a gente sempre fala, é capturar o rei adversário, né? Então, a partir do momento em que o rei adversário é capturado ou atacado, né? Você obrigatoriamente tem que falar cheque, tá? Você coloca o rei em cheque. Se a partir do cheque o rei adversário não tem possibilidade de fuga ou de defesa, né? Vamos imaginar que eu estou atacando o rei adversário com o meu bispo da diagonal preta, certo? Eu estou atacando ele e eu tenho que falar cheque. Aqui nesse caso, o adversário ele tem condições de se defender. Então ele pode, por exemplo, usar o bispo dele para defender o meu cheque. Porque ele está interpondo uma peça entre a minha que está atacando e o rei, certo? Assim como ele poderia pôr, nesse caso, que é um exemplo, ele poderia colocar o cavalo também. Ele saiu e fez o L para o lado. Então, um L, uma casa, 1, 2, 3. Tá? Também interpõe uma peça entre o meu atacante e o rei. Tá? Mas a partir do momento, vamos imaginar que eu não tenha nenhuma dessas peças aqui e que vamos imaginar uma situação assim. O cavalo já andou e voltou, a torre está aqui, o cavalo já está aqui para fora. Vamos imaginar que a situação seja essa. Eu jogo meu bispo e nesse aspecto aqui eu estou dando cheque, mas eu estou dando cheque mate. Por quê? Porque não existe possibilidade do rei se mexer para uma casa que esteja ocupada. A única casa vazia que ele tem é uma casa em que ele continua sob ataque, na diagonal. Certo? Vocês estão vendo aqui que ele está atacando nessa diagonal. Então, ele não pode se mexer para cá. Só que ele não pode ir para o lado porque está preso, está tudo ocupado as casas, ele não pode ocupar. Nesse caso, eu também não tenho como pôr nenhuma peça entre o meu ataque e o rei, por exemplo. Põe o bispo. Não, esse bispo está andando em casas brancas. Então ele não pode vir para a casa preta. Então não tem como. O peão não pode andar para o lado, lembra que eu falei no começo? Ele só anda para frente. E as torres também estão de uma forma presa porque elas não podem vir para frente, elas não podem pular, certo? O cavalo, por exemplo, que eu tenho aqui, ele está muito longe. Ele poderia vir, mas isso em 2 jogadas, ou seja, eu tenho que defender o rei nessa jogada. Quando isso acontece,
eu digo cheque mate. E aí o jogo acaba. Ok? Bom, é óbvio que é uma explicação simplista, né? Mas é uma explicação que, de repente, se vocês acharem interessante, a gente até pode conversar nos comentários ou por mensagem, ou sei lá o que. A gente posso dar algumas dicas. Eu não sou nenhum mestre do xadrez, nada. Eu sou um aficionado só, eu gosto de jogar xadrez, minha filha joga. Uma das vantagens do xadrez é o raciocínio. Grandes mestres conseguem pensar várias jogadas à frente para poder armar a estratégia de ataque e defesa. Então, é um jogo super bacana. Como eu falei de novo, vou me repetir. Eu fiquei apaixonado pela série. Assistam porque vale muito a pena. É uma coisa muito, muito bacana. Tanto é que me motivou a fazer um vídeo sobre xadrez. Bom, então, basicamente é isso. Com essas instruções que eu passei para vocês, vocês já podem começar a jogar o xadrez. Ele é um jogo simples, as crianças normalmente gostam, tá? É um desafio. Minha filha, no começo, lógico, é óbvio que hoje em dia, numa época de informação que a gente tem a palma da mão, é difícil às vezes você tentar motivar uma criança a jogar um jogo de tabuleiro. Mas ela começou e ela às vezes fala: pai, vamos jogar xadrez? Pai, vamos jogar xadrez? Então, assim, matematicamente, para o raciocínio, o jogo de xadrez ajuda bastante. Tá? Não sou eu que falo isso. Vocês podem ler em qualquer lugar que isso aí é verdade. Tá? Então, eu vou tirar as peças agora e eu vou contar uma outra história, tá, para vocês. Eu vou continuar focando aqui o tabuleiro, assim eu evito vocês de olhar para minha cara feia o tempo todo. E aí eu consigo contar melhor a história. É uma história, tá? Se vocês procurarem, isso aí tem na internet, se vocês procurarem na Wikipédia, por exemplo, a história do xadrez, vocês vão encontrar essa historinha lá também. É bem bacana. Eu vou contar ela resumidamente, não vou entrar em tantos detalhes, etc. Mas a história é a seguinte. Existia um jovem indiano, Brahman, se eu não me engano, que era muito pobre e tinha ido para o Oriente Médio. E ele estava tentando encontrar o vizir, né? Como eu falei, imperador, rei, existia a figura do grão-vizir, né? Que também era uma figura de autoridade nessa época. E ele estava tentando encontrar o grão-vizir porque ele sabia que depois de uma grande guerra que aconteceu nesse país, o grão-vizir estava muito deprimido. E ele queria ter a oportunidade de mostrar para o grão-vizir um jogo que talvez pudesse tirá-lo da depressão, que pudesse alegrá-lo, etc. e tal. E ele tentou, até que um dia o grão-vizir aceitou que ele fosse conversar com ele, né? E aí ele mostrou o jogo de xadrez, como eu mostrei aqui numa forma simplista também, né? Contou a história, as origens do xadrez, porque que eram os soldados que defendiam o rei, que defendiam o reino. Na época, com certeza não existiam essas figuras modernas, né? Então se usava talvez um vocabulário diferente. Com certeza não existiam as torres, eram os elefantes, né? Que eram, né? Não existiam as torres no xadrez, eu digo. Então as figuras eram do elefante, que faziam às vezes da torre. E aí ele mostrou como é que era, contou um pouco da história, como é que tinha sido inventado e tal, e contou, né, o objetivo de defender o rei de uma parte, mas atacando o rei contrário, que a história conta que deveria ser, para ganhar o jogo você teria que capturar o rei inimigo. Bom, e o vizir
achou o jogo super interessante, né? Também vamos dizer assim, a desenvoltura do jovem, que ele viu que era muito pobre, né? Em narrar o jogo e a paixão dele e tal, e ele falou assim, olha, beleza, gostei do jogo e gostei de você. E pelo fato de você ter insistido tanto e ter me mostrado um meio de repente curar minha depressão e me deixar mais alegre, eu quero te recompensar. Então você pode escolher uma recompensa. E o jovem falou, ah, não, minha recompensa maior é poder ter dado alegria ao vizir, não sei o quê. Aquela coisa, aquele jogo de humildade de um lado para o outro, modéstia e tal. E até que chegou um ponto, né, que os conselheiros do rei falaram para ele, ó, do rei, do vizir, ele está te oferecendo uma recompensa, um presente, e você está recusando, né? Isso pode ser visto como uma ofensa e etc, né? Aí o jovem falou, tá, então beleza, então eu vou aceitar uma recompensa. E aí o rei falou, o que você quer, né? Você quer sacos de ouro, você quer dinheiro, você quer pedras preciosas, você quer camelos, o que você quer? Ele falou, não, a recompensa que eu quero são grãos de milho, né? E aí todo mundo ficou, né, tipo, ah, mas desenvolto e tal, conhece o jogo, mas não é muito inteligente, né, em pedir grãos de milho como recompensa, né? Aí perguntaram por que grãos de milho, né? Ele falou, eu venho de uma região muito pobre, né? Eu gostaria de poder ajudar essa região onde eu moro com alimentos, né? E aí o rei falou, tá, essa é a coisa mais fácil do mundo, né? Tipo, traga um saco, uma saca de milho, né, pro jovem. E aí eu vou meio reproduzir, não vou reproduzir até o final, porque vocês vão entender por que não vai dar, tá? Ele falou assim, a única condição, o jovem, né, falou, a única condição da recompensa é que vocês, eu não tenho milho, tá, eu peguei ervilha. A única condição que eu quero é que você coloque no primeiro quadrado do jogo um milho e você multiplique isso a cada quadrado. Então, 1, 2, multiplique por 2, né? 2, 4, no quarto, 8. Eu não vou contar aqui, tá? Mas lá, 8. No quinto, 16. No sexto, 32. No sétimo, 64. No oitavo, você vai ter 128, 150, 256 e assim por diante. 512, 512, 1024, 2048 e assim por diante. Só que assim, chegou um ponto em que os matemáticos do reino calcularam, eu não sei de cabeça esse número, tá? Eu vou pegar aqui no livro que eu tenho. O número é o número 2 elevado ao expoente 64. E esse número tem 20 algarismos. Eu não sei a grandeza do número aqui, não vou poder te falar, mas... Então o número é o seguinte: 18, 446, 744, 073, 709, 551, 615 grãos de milho. Então, 2 elevado ao expoente 64 grãos de milho. E os matemáticos do reino falaram assim, nem que se a gente produzisse durante 2000 anos
toda a produção de grãos de milho, a gente não conseguiria pagar o desafio desse jovem. Então, o rei ficou assombrado, né? Porque, vamos dizer assim, teoricamente ele se comprometeu a dar a recompensa ao jovem, né? E como ele não poderia, né? Ele não tinha como pagar isso, é impossível, né? Ele acabou nomeando esse jovem matemático do reino, conselheiro, etc. Então, assim, é só para contar uma historinha diferente para vocês. Como eu falei, o xadrez é um jogo fantástico. Ele tem muita história, é um jogo milenar, né? Ele tem muita tradição. As crianças adoram jogar. Por incrível que pareça, eu tô falando isso, vocês vão falar, não gosta. Tentem comprar, se vocês não tiverem um tabuleiro de xadrez. Esse tabuleiro que eu tenho aqui custou, sei lá, 10, 12 dólares aqui, baratinhos. Você pode comprar, às vezes, num sebo usado e tal. Ou, às vezes, tem um amigo que tem. Ou, como eu falei, joga no celular, se for o caso, no computador. Vocês vão ver que é fantástico. As crianças se apaixonam pelo jogo. Então, a dica de hoje é: assistam um filme, a série no Netflix chamado Gambito da Dama, em português, The Queen's Gambit em inglês. É super bacana. Vocês vão ver que vocês vão se apaixonar mesmo. Mostrar como é que são os movimentos básicos do xadrez para as crianças, né? Existem aí literatura de xadrez, você vai encontrar coisas assim, nossa, infinitas. Exercícios para quem já está mais avançado, enfim, é fascinante. E, como eu falei, isso ajuda bastante as crianças no raciocínio e no gosto pela matemática também. Então, assim, eu acho que o vídeo de hoje é um vídeo bastante educativo, vamos chamar assim, né? Que vocês podem, além de tudo isso, dessas vantagens, vocês ainda podem se divertir com os seus filhos. Eu acho que também não é uma coisa muito dispendiosa. Vocês não vão gastar uma fortuna para ter peças e um tabuleirinho de xadrez. E vocês vão ter com certeza muita diversão, e depois, se os seus filhos realmente gostarem de jogar, vocês vão ver que vocês vão poder de repente ter um filho com notas melhores na escola com relação à matemática, desenvolvimento de raciocínio, de lógica, etc. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que não tenha sido tão chato assim. Eu sei que hoje eu falei que ia ser diferente, né? Mas deixe o seu comentário ali embaixo para ver. De repente, se alguém quiser saber mais sobre o jogo, a gente entra em contato. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.